Um dia desses eu me peguei pensando, o que teria sido diferente se eu tivesse agido de outra forma em uma situação que ainda me corrói por dentro? Sabe aquela sensação de voltar mentalmente para um momento específico e tentar editar o passado? Eu percebi que além da revolta, da saudade e do ressentimento, existia algo mais silencioso ali. A culpa. A culpa por não ter feito mais, por não ter percebido diferente, por ter deixado acontecer, como se de alguma forma eu fosse realmente capaz de impedir o que tinha que acontecer. A minha consciência me diz que não, que tudo se desenrola dentro das possibilidades de cada um, que as escolhas das pessoas que amamos não estão sob nosso controle. Mas o coração, ou talvez o ego, grita outra coisa. E ele diz: você poderia ter feito mais. E é nesse conflito que eu tento fazer algo para mim mesma que eu tanto ensino aos meus pacientes em terapia. Olhar de cima. Sair do ponto de vista ferido e assumir um lugar da minha própria terapeuta. E quase sempre isso funciona. Funciona porque existe dentro de nós uma parte que sabe, uma parte lúcida, uma parte que observa enquanto a outra sofre. E eu chamo essa parte de terapeuta interior. Mas ela não é mágica, ela é consciência. E ela costuma ser negligenciada por nós, às vezes por ignorância, mas na maioria das vezes por apego. A gente se apega até mesmo ao sofrimento. Sim, o sofrimento pode ser confortável. Confortável porque mantém a narrativa ativa. Confortável porque dá a sensação de controle. Confortável porque, se eu me culpo, eu ainda estou no centro da história. E é aí que algo muito sutil acontece. Toda culpa carrega uma sombra de prepotência. E não no sentido arrogante da palavra, mas na ilusão de que eu tinha o poder sobre algo que nunca esteve sob meu domínio, na verdade. A culpa tenta me convencer de que eu poderia ter mudado o tempo, controlado as decisões alheias, controlado até mesmo as minhas escolhas. Evitar desfechos que estavam além da minha maturidade naquele momento. Mas a verdade é bem menos dramática do que isso. Eu fiz o que era possível com a consciência que eu tinha. E essa consciência não era menor, era apenas a que existia no momento. Se eu voltasse no tempo, eu faria diferente? Talvez, com a percepção de hoje. Mas essa percepção de hoje só existe porque aquele acontecimento aconteceu. Ou seja, eu não teria a sabedoria atual no cenário antigo. E isso muda tudo. Nós nos cobramos como se fosse possível voltar com o entendimento de agora e corrigir quem éramos ontem. Mas a vida não é retroativa. Ela é construtiva. Cada decisão foi tomada com as ferramentas disponíveis naquele instante. Cada escolha refletiu a maturidade possível naquele dia. E quando hoje você olha para trás e pensa, eu poderia ter feito diferente, isso não é prova de que você falhou. É prova de consciência e crescimento. A culpa paralisa e o aprendizado transforma. A culpa quer que você permaneça nesse looping e o aprendizado quer que você avance. E o terapeuta interior não vence a culpa brigando com ela. Ele vence quando revela o truque. E o truque é:
Você não tinha o poder que imaginava ter. E não ter esse poder não é fraqueza, é uma condição humana. Aprender dói. Dói porque às vezes a lição vem acompanhada de perdas irreversíveis. Mas mesmo assim, a culpa não constrói nada. Ela só prende você a uma versão antiga que já não existe. Então talvez o movimento mais corajoso não seja voltar atrás, mas sim se perdoar. E não por ter errado, mas por ter sido exatamente quem você era naquele momento. E isso não é defeito, isso é processo. Hoje, você enxerga diferente porque cresceu. E crescer é a única coisa que realmente estava ao seu alcance naquele momento.